questão dentro da teologia que é, não é? Fundamental aí, tá aí nos livros de teologia sistemática. Deus predestina a salvação. Por exemplo, falando de uma proposição contingencial futura, no dia tal, fulano de tal, nessa circunstância, aceitará a palavra de salvação e será salvo. Deus conhece isso. Agora a questão é: Deus predestina a salvação porque Ele sabia da resposta dos que agiriam positivamente ao chamado, ou seu conhecimento é em função do seu decreto? Ô Gisele, avisa o pessoal lá que eu pedi, que está fechado aqui. Deus predestina porque Ele sabia da resposta dos que agiriam positivamente ao chamado, ou seu conhecimento é em função do seu decreto? Né? O calvinismo, ele vai dizer o contrário disso aqui. O calvinismo vai dizer que Deus... O calvinismo vai dizer o seguinte: que isso daqui acontece porque em função do decreto. Na verdade, o decreto ele não está bem aqui. O decreto ele está aqui, certo? Então, o decreto é em função do decreto divino que há a chamada onisciência. A onisciência de Deus é em função do decreto dele. Deus decide, e é baseado na sua decisão, que tudo desdobrar-se-á. Inclusive, se diz, né, que Deus sabe depois que Ele decide. O decreto divino é antes de qualquer coisa. Está certo? Tudo vem a posteriori. Tudo. O que é a priori? No pensamento calvinista, o decreto. Então é baseado no decreto que Deus vai dizer o que é que vai ser, o que é que não vai ser, porque já foi decretado, né? O que será, o que não será, porque isso é impossível, porque isso é possível, porque já foi decretado. O problema disso é óbvio, né? É óbvio. Se tudo foi decretado, não é, gente? O problema é que se tudo foi decretado, aqui vai ter o mal. Pronto, não foi também decretado. Pecado foi decretado. Está entendendo? Esse é o problema, óbvio. Se foi tudo decretado, o mal, o pecado, tudo foi decretado. Esse é o problema. Problema: se Deus predestina em função do seu decreto, este é logicamente anterior ao seu conhecimento. O problema da arbitrariedade persiste sem solução. Se Deus predestina em função do que conhece apenas, o decreto divino é em função da ação humana, que é o arminianismo, o que parece ocasionar causação reversa. Como eu disse, um evento futuro é o que causa uma ação passada. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, meu irmão. Se Deus decreta em função do que Ele conhece, o futuro está causando o passado. Se Deus conhece em função do que Ele decreta, Ele é autor do mal. Eu não comecei a falar do molismo ainda. O que eu estou fazendo aqui? Mostrando as dois principais pilares que existem desde a época de Molina acerca do conhecimento de Deus da ação humana, que é o calvinismo e o arminianismo. Isso é que eu estou mostrando aqui a vocês, até agora. Os dois grandes pilares que têm questões que não são respondidas. Ô pastor, o molinismo, ele responde sim. Um categórico, um retumbante, sim. Tá certo? O molinismo, ele tem uma resposta para isso, sim. Ecos disso, nós podemos ver ecos, sinais evidentes disso, nós podemos ver na Escritura, como nós vamos ver. Tá certo? E eu quero desafiar, olha, eu vou fazer um desafio aqui.
Eu vou mostrar um texto na Bíblia. Um texto eu vou mostrar. De Deus falando de uma possibilidade real. Profetizando uma possibilidade real. Isso é um texto. Deus Davi. Tá? Deus Davi. Davi falando com Jesus, com Deus. E Deus dizendo, olha, vai ser desse jeito aqui. Se você não fizer assim. Uma possibilidade concreta. O que converge o arminianismo e o calvinismo é que, no final das contas, esse é o problema. Para o arminianismo, não é Deus que determinou o futuro. Ele conhece como será, mas é fixo. E para o calvinismo, o futuro é fixo porque Deus o determinou. Para onde se vá, o futuro é fixo. Há destino. O arminianismo diz que o ser humano depravado, nesse ponto armínio, absorveu a ideia calvinista, total depravação, o arminianismo clássico, chamado arminianismo de 5 pontos. Ele defende a ideia de que o homem é totalmente depravado, assim como o calvinismo. Só que há uma graça chamada, eles chamam, Armínio chamou, uma graça de, os pastores arminianos chamaram de graça preveniente. Essa graça capacita o homem caído a decidir positivamente a mensagem da salvação. É a graça preveniente. Tá certo? No calvinismo não há graça preveniente. No calvinismo há graça irresistível. Aquelas pessoas que Deus determinou que seriam salvas, elas não podem resistir. É um dos pontos da tulipa, né? Tulipa, irresistibilidade da graça. A graça não pode ser resistida. Quem Deus chamou vem de todo jeito. Ele não pode resistir. São respostas, viu, a esse problema, porque há destino. Tá ok, gente? As concepções primeiras sobre a liberdade humana versus a vontade de Deus seguiram praticamente unânimes em coadunar ambas as realidades. Os chamados pais da igreja, praticamente sem exceção, até Agostinho, até ele, né? Até chegar em Agostinho, defendiam a realidade do livre-arbítrio humano. Inclusive o próprio Agostinho, viu? Agostinho defendia a realidade do livre-arbítrio. Ele tem um livro muito bom, por sinal, chamado De Liberum Arbitrio. O livre-arbítrio, ele defendeu a maior parte da vida do livre-arbítrio. Só 5 anos antes de morrer que ele muda de ideia. Certo? Ele morre em 350, 430, né? Ele morre em 430 depois de Cristo. 425 Agostinho ainda defendia o livre-arbítrio. Só na controvérsia pelagiana, por causa da controvérsia pelagiana, ele muda de posição e passa a semear aquela que seria a base do calvinismo. A base do calvinismo é Agostinho. E Agostinho começa a falar de uma graça, de uma irresistibilidade, de uma graça irresistível, de uma eleição incondicional, tá certo? E ele é o primeiro grande proponente da igreja a defender isso, do século IV depois de Cristo. Mas os pais da igreja, praticamente todos, gente, olha, praticamente todos, sem exceção, defendiam a ideia de livre-arbítrio, certo? Após as controvérsias pelagianas, e mais especificamente cerca de 5 anos de sua morte, Agostinho muda de posição, adotando um conceito que culminaria na base da irresistibilidade da graça salvadora de criaturas perdidas. Tá ok, gente? Calvino diz assim, olha, se não fosse Agostinho, uma página das Institutas eu não escreveria, uma página, se não fosse por Agostinho, né? Agora Agostinho foi um bom católico, né? Agostinho foi um bom católico, né? Agostinho foi um grande pensador, viu, gente? Agora, o que eu fico assim, meus irmãos, é o seguinte, porque não pode falar de Agostinho, não.
Não é? Pode falar de Agostinho, não. Você pode falar, não. Agostinho é intocável. Se os dominicanos defendiam que não se tem que falar de Tomás de Aquino, que era assim mesmo, os dominicanos sempre foram assim mesmo. Doutor Angélico, não sei o quê, você não está tendo reverência suficiente. Não, falar de Agostinho é um pecado. Fale de Jesus, viu? Mas não fale de Agostinho, não. Fale de Paulo, mas não fale de Agostinho, não. Porque Agostinho. Sim, meu filho, Agostinho defendeu a missa, defendeu vela, defendeu a virgindade de Maria, defendeu a autoridade do Papa, errou para burro. Errou para burro. Entendeu? Tinha muitas ideias esdrúxulas. Muitas. Agora, ele foi um extraordinário pensador. Profícuo, produtivo, falou bastante sobre linguagem, tempo, educação. Foi o primeiro a criar uma filosofia da história. Agostinho. Então tem o seu mérito. Mas, olha como é que se faz. Não, ele é o autor, ele é o principal autor das doutrinas da graça. Veja só, aí quem discorda defende a doutrina da desgraça, né? Porque se o cara é autor da doutrina da graça, nós que discordamos somos defensores da doutrina da desgraça, meu irmão. O problema não é esse, gente. O problema é se apossar de uma ideia. Veja, apossaram de uma ideia. Entendeu? É como se somente aquela ala fosse a defensora da graça conforme a Bíblia. Eu já vi um determinado local aí, o cara dizia assim, o camarada disse assim, Paulo foi um bom calvinista. O apóstolo Paulo foi um bom calvinista. Veja que coisa anacrônica, quer dizer, arrasta o cara em função de Calvino, meu irmão. Entendeu? Não tem coragem de dizer que Calvino, podia ter dito assim, Calvino foi um bom leitor de Paulo. Mas Paulo, sendo um bom calvinista, veja só que coisa. Veja, o molinismo, como bem disse o professor Leandro, veja, o molinismo, a preocupação do molinismo é concórdia, é conciliar. Essa é a ideia do molinismo. Molino não era um menino, presta atenção. Molino era um cara inteligente. Ele disse, olha, não se pode negar a realidade da liberdade humana. Está aqui, a Bíblia diz, está aqui, certo? Conhecimento de tudo o que é possível. O que poderia acontecer. Conhecimento de tudo que poderia acontecer. Tudo que é possível. Não é? Todos os chamados mundos possíveis. Porque tem gente que pensa ainda que mundo possível é mundo paralelo. Presta atenção. Que Molina estava falando de mundo paralelo, universo paralelo. Existem universos paralelos. Não tem nada a ver, gente. Isso aqui é uma possibilidade hipotética, é uma hipótese. Poderia ser diferente, sim. Deus poderia ter criado um mundo sem humanos, sim. Deus poderia não ter criado Eva, sim. Sim. Deus poderia não ter feito mais ninguém depois do dilúvio e ter matado todo mundo, Noé inclusive, sim. São mundos possíveis, todas as possibilidades que há estão dentro desse conhecimento chamado conhecimento natural de Deus. O fato de Deus ter um conhecimento natural. Tá certo? Há um conhecimento médio. Por que médio? É menor, é um médio menor, é um conhecimento não é tão grande, não é porque está no meio, meu irmão, desses dois aqui, olha. Conhecimento médio é porque está no meio do conhecimento natural e do conhecimento livre. É o médio, é o conhecimento do meio. Esse conhecimento do meio não é um conhecimento menor, não. Nem é um conhecimento menos. Esse conhecimento, olha, o conhecimento livre é um conhecimentão, o conhecimento médio é um conhecimento mais ou menos, né? O conhecimento livre é o conhecimentinho. Não tem nada disso não, gente. Isso é um esquema lógico. Depois do conhecimento natural, logicamente, não cronologicamente, veja,
Deus tem primeiro o conhecimento natural, depois ele vai dizer, não, agora, depois do conhecimento natural, que eu tenho de tudo, agora eu vou ter um conhecimento médio, né, que eu vou saber o que é factível. Não, não é isso. Isso aí é lógico, momentos lógicos. O momento lógico seguinte é o momento do conhecimento médio. O conhecimento médio é o conhecimento de tudo que é factível, ou seja, o que iria acontecer em qualquer conjunto apropriadamente específico de circunstâncias. Ou seja, o conhecimento médio é o conhecimento das contrafactuais. O que é isso, contrafactual? Contrafactual é uma possibilidade factível. É o conhecimento do subjuntivo, né? Aí. Se fosse assim, seria assado. Se fosse assim, seria assado. Entendeu? Esse seria assado é a contrafactual. A contrafactual é uma possibilidade factível dentro de um conjunto apropriado de circunstâncias. Dentro de um conjunto apropriado de circunstâncias, é uma possibilidade factível. Por exemplo, é uma possibilidade factível que Pedro, preste atenção, não tivesse negado a Jesus. Era uma possibilidade factível, lógica. Porque se você diz que ele tinha de ter negado Jesus, você tinha de ter negado por quê? Porque Deus disse que ele tinha que negar? Foi Deus que disse que ele tinha que negar? Veja só, isso é tão esquizofrênico, gente. Olha, presta atenção. Quando você faz Deus o autor do mal, não é? Você faz Deus o autor do mal, é uma coisa tão esquizofrênica que Deus está dizendo não faça, mas ele pré-ordenou fazer. Ele está dizendo não faça. Aí pré-ordenou fazer. Não dá para entender isso. Outra coisa, não vai ser diferente porque eu já vi que era assim. Então não precisa mandar mais nada, meu irmão. Vai acontecer tudo naturalmente, compreende? Se já previu e vai ser de um jeito, não precisa mandar, nem deixar de mandar, nem se relacionar, nem fazer mais nada, porque tudo será já. Vocês estão entendendo? Então não precisa. A questão do conhecimento médio é o seguinte: Deus conhece como seria, mas factível, mas Ele prepara as circunstâncias para que o agente haja livremente. Então, Deus podia ter feito Pedro não negar Jesus. Mas, por exemplo, preste atenção. Imagine que Deus está vendo. Preste atenção, viu? Porque a gente está falando de conhecimento de Deus. Que nesse mundo possível, onde Pedro não negasse Jesus, nunca tivesse tido a experiência da traição. Nesse mundo possível, Pedro, presta atenção no que eu estou dizendo. Pedro se desviasse. Lá na frente, se ensoberbecesse, se desligasse da igreja, fundasse outra. Não sei. O que eu sei é que Jesus avisa a Pedro que ele vai fazer isso. Mas Jesus fala assim: olha, quando tu te converteres, a Pedro, quando tu te converteres, guia teus irmãos. É quase como se Pedro tivesse de passar livremente pelo que passou para aprender e se tornar um verdadeiro líder. Eu não sei se estou me fazendo entender. Teologia é para escrutar o divino, a partir da Escritura.
A Bíblia diz que Pedro trai, sente, chora amargamente e lá na frente se torna um homem mesmo, né? Não um cabra safado como era. Bandido safado, né? Que era um bandido mesmo. Nunca vi esse homem, nunca vi esse homem. Não sei quem sou, isso é bandido. Ou não é? Já pensou isso com você? Você ia querer ter conversa com um cara desse? Você sendo levado, seu melhor amigo passa para você assim: fulano! Poxa, eu te conheço, rapaz, nunca te vi. Hã? Isso é um desgraçado, você ia dizer, né? Miserável. Andou comigo. Mas ele se torna um homem de Deus mesmo, depois de chorar amargamente. Será que Pedro precisava passar voluntariamente por aquele processo? Eu creio que sim. Isso é a minha fé. Eu acredito que sim. Porque se é Deus que está mandando Pedro fazer as coisas, Pedro não tem mérito nenhum, não vai aprender nada. E se as coisas tinham que acontecer, Deus não podia fazer nada, porque já ia acontecer daquele jeito. Para que avisar, para que falar, para que instruir? Tudo é em função do que Deus conhece. Mas a partir do momento que Deus atualiza aquilo que está de acordo com a sua vontade, para que as criaturas façam livremente o que Deus quer que elas façam, para que passem pelo que Deus quer que elas passem. Veja que o conceito de onisciência, ele se torna muito mais sofisticado. Por quê, meu irmão? Porque onisciência não é simplesmente saber de tudo. Onisciência é saber de tudo que é possível e de tudo que é possível. Isso é onisciência? É. Mas é saber de tudo que poderia ser, do que seria. Veja que o conceito de onisciência se expande. Amém, pessoal? Entenderam aqui? Não é só saber de tudo que é possível saber, é saber de tudo que é possível saber, e é saber de tudo como seria se a organização fosse de outro jeito. Por quê? Porque Deus está prevendo, conhecendo mundos possíveis. Alguns dizem, o professor Leandro, ele não acredita que esse é o melhor mundo possível, certo? Os molinistas e alguns outros pensadores acreditam que esse não é o melhor mundo possível. Outros molinistas acreditam que esse é o melhor mundo possível. Eu sou um desses molinistas. Eu acredito que este é o melhor mundo possível. Tá certo? Mas pastor, com tanto mal, com tanto desgaste, nós vamos chegar lá. Mas não existe nenhum mundo melhor que esse. Eu tenho uma ideia para isso, que é, para mim, esse mundo é o melhor mundo possível, porque é o mundo onde mais pessoas se converteriam. É a tese que eu defendo. Tá certo? Mais pessoas se converterão nesse mundo, nesse que nós estamos vivendo.